Não tenha espelhos na sua vida. Se prepare para abrir janelas e tenha uma ampla visão. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Descomplica Doutora. Eu sou a professora Valéria Gondim, dentista, e eu estou aqui para ajudar você a alavancar os seus negócios no seu consultório odontológico. Ajudar a gente a conhecer um pouquinho mais esse universo da odontologia e os seus vários aspectos. E o tema de hoje é como fidelizar o seu paciente. E como fidelizar o seu paciente em relação a essa jornada. E eu quero começar entendendo um pouquinho, antes dessa pessoa, ela ser o seu paciente, ela é um consumidor. Então a gente tem que pensar, né, que o nosso paciente, antes dele ser o paciente, ele é o nosso cliente. E como cliente, como é que é o raciocínio dele? E para isso, eu vou me fundamentar um pouquinho no mercado, né? O que as pesquisas trazem de mercado desse consumidor. Então, entendam o seguinte, tem uma frase, né, e uma avaliação de um guru que ele fala o seguinte, que o cliente, né, ele busca encontrar, né, as suas alternativas para que ele possa se fundamentar. Então ele gosta de ter o seu conhecimento, ele gosta de encontrar as pessoas, de ter uma credibilidade para ele associar essa pessoa e ele conseguir estar conectado a ela. Então esse consumidor, ele vai ouvir outras pessoas, ele vai procurar empresas com esse perfil. E o interessante para nós, como um consultório, como um empreendedor, é que quando a gente olha para esse cliente, né, antes dele ser o nosso paciente, é que os dados nos mostram que, né, as empresas elas gastam, né, de 5 a 7 vezes mais investindo na captura, né, na captação de um novo cliente, do que se ela investisse na fidelização da base desse paciente, desse cliente. Então, o que acontece? É muito melhor a gente trabalhar o nosso paciente para conseguir a nossa fidelização do que a gente ir em busca, né? O custo para nós é muito mais oneroso da gente ir em busca de um novo cliente, ok? E outra coisa, né? Existe uma pesquisa e eu queria mostrar para vocês em relação a número, porque é difícil a gente numerar, né? E a gente ter uma mensuração dessa fidelização. Mas no livro Armas da Persuasão, ele traz para a gente uma pesquisa de uma empresa, né? No caso é uma Lava Jato, e ele busca, né, ele lava, né, os carros todos e ele busca fidelizar os seus pacientes. Então essa empresa ela cria um cartão de fidelização e ela cria em 2 grupos. Então ela divide a apresentação desse cartão de fidelização para 2 grupos. E esses grupos têm mais ou menos 150 pessoas. Então são 2 grupos de 150 pessoas e essa empresa ela cria, né, de lavar carro, tudo, ela cria esse cartão de fidelização. Então para o primeiro grupo ela chega, né, a pessoa está lá para lavar o seu carro, e ela pega e fala, olha, nós estamos com cartão de fidelização, esse cartão, ele tem 8 carimbos, não estão preenchidos, então você guarda que na 8ª, né, lavagem sua, cada vez que você lavar aqui com a gente vai carimbar, né, esses espaços, esses 8 espaços em branco, e quando a gente terminar, né, esses 8 espaços, você vai ter direito, pela nossa fidelização, de uma lavagem gratuita. Então ele tem 8 lavagens pagas e a 9ª, no caso, ela sai gratuita. Então essa é a primeira proposta para esse grupo. No segundo grupo, eles propõem o seguinte, né? Eles conversam com esses clientes que estão indo lá para lavar o carro
e eles falam, olha, aqui a gente tem o nosso cartão de fidelização, tá? Só que no caso desse segundo grupo, não tem 8 espaços para serem carimbados, e sim 10 espaços, tá? Então o que acontece? Ele entrega esse cartão e fala, olha, como você veio hoje lavar o carro com a gente vai fazer o primeiro carimbo no seu cartão de fidelização. E hoje nós estamos com uma promoção, é um dia promocional. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar 2 carimbadas. Então pensem assim, o primeiro grupo, ele tem que preencher 8 espaços, certo? Carimbar 8 vezes, fazer 8 lavagens pagas e a 9ª sai gratuita, sai nessa fidelização. O segundo grupo também, tá? Ele tem também 8 lavagens para serem feitas, certo? Pagas, e na 9ª ele recebe. Só que no segundo grupo, ele não tinha 8 espaços, ele tinha 10 espaços. E dentro desses 10 espaços, 2 já foram preenchidos no primeiro dia, ok? E depois de 3 meses, eles vão avaliar, né, como que foi, quantas pessoas voltaram lá e realmente foram fidelizadas. E eles aumentaram, eles alavancaram a fidelização, né, desse negócio de lavagem de carro em 82%. E aí pergunto para vocês imaginam quantas pessoas no grupo 1 foram fidelizadas e se houve diferença do grupo 2 e quantas foram fidelizadas? Então eu vou contar para vocês. No grupo 1, no primeiro grupo, 28 pessoas foram fidelizadas com aquela estratégia. E no grupo 2, 51 pessoas foram fidelizadas com a segunda estratégia. Então entendam, então no total eles tiveram uma alavancagem, né, dentro das pessoas que iam lá, né, buscar para lavar o carro de 82%. Então funcionou muito, né, a estratégia de fidelização. E olhando, né, a descrição desse exemplo, é que as pessoas, elas viram que tinham um objetivo, que elas tinham que cumprir um objetivo, ok? Elas tinham que ir lá 8 vezes lavar o carro, tá? Então, quando a gente cria uma estratégia para a gente, no nosso marketing, para a gente querer fidelizar, né, o nosso paciente, é que ele tem um objetivo muito definido. O segundo ponto da gente revisar os resultados dessa pesquisa é que a gente precisa entregar isso de uma forma em que ele visualize o seu nível, a sua classe, aonde ele está. E o diferencial do primeiro grupo para o segundo grupo é o que o segundo grupo ele já estava sentindo engajado nesse desafio, nessa fidelização. Porque apesar dele ter 10 espaços para o carimbo, né, 2 ele já tinha garantido. E o mais interessante dessa pesquisa é que ele garantiu, né, a vaga, mas houve uma explicação, houve um porquê. Não foi uma ajudinha que a empresa deu para ele. Não, ela falou, olha, eu vou já carimbar uma vez, porque você já está lavando o carro, e essa segunda é um dia promocional. Por isso, você está levando já de cara 2 carimbos. Então, o porquê que a pessoa tem que fazer, o porquê que ela ganhou, faz muita diferença. Então, são estratégias que eu altero o comportamento do consumidor, do cliente, e eu posso fazer isso com o meu paciente. Só para vocês terem uma ideia como isso realmente, eu preciso desse porquê. Aí tem uma outra pesquisa que eu queria compartilhar com vocês, que é a seguinte. Foi feita com o Felipe e com o Javier Dress. Então, eles colocam uma pessoa, tá? Então, numa fila de copiadora, né? Desde uma empresa grande, né? Então, todos os funcionários estão lá para tirar xerox, tá todo mundo esperando na sua vez. E a abordagem desse um dos funcionários, né, nessa pesquisa é dizer o seguinte: olá, tudo bem? Eu posso furar a fila? Porque eu preciso imprimir, eu preciso xerocar essas 5 páginas porque eu tô com pressa. E as pessoas falavam ok.
A segunda abordagem era: olá, tudo bem? Eu posso furar a fila? Porque eu preciso imprimir. E a outra abordagem era: olá, tudo bem? Eu posso furar a fila para fazer a minha impressão? Então entendam que cada abordagem tem um sentido de um porquê. A primeira é: eu posso furar a fila, né? Então eu vou voltar de trás para frente. Eu posso furar a fila? E a pessoa olhava e falava assim: bom, quantas pessoas falaram, tá bom, pode furar a fila? 60%. Quando ele disse assim, ó, eu posso furar a fila porque eu tô com pressa, eu preciso imprimir isso porque eu tô com pressa, 94% disseram ok. E quando ele disse assim, ó, eu posso furar a fila porque eu preciso imprimir essas 5 páginas, sem um sentido, né? Eu preciso imprimir, eu posso furar a fila, né? Não tem uma razão, uma lógica. 93% disseram, ok, você pode furar a fila. Então entendam que quando só no fato deles colocarem a palavra porquê, eles já garantiram a melhor aceitação. Então, assim, é uma estratégia muito importante, muito forte, quando as pessoas ouvem uma justificativa, elas ouvem uma razão, elas ouvem uma lógica. Nem que essa lógica não seja tão lógica, mas as pessoas, elas gostam de saber o porquê que elas tomam as decisões, ok? Então, dentro da sua estratégia, é interessante você dar o porquê. Então, não deixe o seu cliente sem saber o porquê que ele precisa fazer algo, porque as pessoas, elas se interessam muito por isso. Uma outra coisa que a gente pode agregar nessa questão de fidelização é mostrar a credibilidade. Que essa pessoa, que o nosso paciente, ele pode confiar na gente, que ele pode ter segurança com a gente. Se eu pedir para vocês hoje pensarem em uma empresa e que você acredita dela, que você sente seguro, que você até às vezes faz compra na internet, você lembra de uma. Não, essa eu confio. Essa sempre eu vou no site, eu compro, porque ela me traz uma credibilidade. E essa credibilidade você pode mostrar de várias maneiras para o seu paciente. Você pode mostrar pela sua confiança, você pode mostrar pelo seu conhecimento, você pode mostrar pela sua autoridade. Então eu sou assertiva quando eu falo com o meu cliente, com o meu paciente. Ele entende e eu consigo passar essa confiança, eu consigo passar essa autoridade. E ele capta. E também, então é interessante a gente pensar nessa estratégia dentro da nossa jornada de fidelização. Então, primeiro, que a gente tenha um porquê, que nem que não seja lógico, mas que a gente tenha um porquê embutido quando a gente conversar com o nosso paciente. O segundo, que a gente mostre para ele a credibilidade nossa, que ele possa acreditar na gente, que ele possa ter segurança na gente. E isso vem com o quê? Com a minha assertividade na minha fala, até mesmo na minha escuta, quando ele pede alguma coisa para mim. Porque nesse relacionamento do nosso paciente, a gente precisa criar essa relação, que é importante, e essa relação, ela tem que ser agregada a um valor. E nem sempre esse valor ele é mensurado, mas ele está ali presente. Entenderam? Então, vamos construir um pouquinho mais dessa jornada, ok? Uma outra coisa de estratégia comportamental que eu posso fazer para o meu paciente é que ele tenha uma certa reciprocidade com o que eu faço para ele. E quando a gente usa a estratégia da reciprocidade, é quando a gente acrescenta, que nem eu falei para vocês, o porquê. E quando eu acrescento para ele uma informação. Então estejam atentos que o seu paciente, quando ele entra no seu consultório, ele sai diferente de como ele entrou. E como que você consegue isso? Quando você agregou algum valor. Quando você deu alguma informação que ele não tinha.
E só o fato de você fazer ele ter agregado uma informação, ele sair diferente do que do que ele entrou, você agregou um valor e ele se sente grato por isso. Eu vou sair um pouquinho do consultório para dar um exemplo para vocês e de repente vocês estarem numa loja e irem comprar um celular e você está em dúvida. E você chega pro vendedor e você quer conversar com ele sobre o celular. E o cara tá lá respondendo um monte de coisa. Ele fala, olha, tem esse modelo, esse é que sai mais, esse também é muito bom, tá? Tem uma aceitação boa no mercado. Veja o que for melhor e você me avisa. E esse celular nessa loja custa X. E aí tudo bem, você vai numa segunda loja. E quando você chega lá, o vendedor ele te auxilia, ele te mostra as configurações, ele te dá algo técnico. Só que é um pouco mais caro o celular dessa loja do que da outra. E você vai para casa e você vai pensar, quem foi que gerou valor para você? Quem foi que gerou um valor a mais para você? Quem foi que te deu uma atenção? Quem foi que mexeu com o seu emocional? Foi a segunda loja. Então as pesquisas mostram que o consumidor ele está disposto a gastar até 55% a mais para ter essa satisfação, essa experiência de satisfação. Vocês entenderam? E quando eu faço isso com o meu paciente, quando eu agrego um valor, quando eu passo uma informação para ele, que ele está buscando, e às vezes ele nem estava buscando, mas eu digo para ele, olha, deixa eu te alertar para isso, isso e isso, dentro do que você está buscando para mim, e ele vai embora, eu consegui criar a estratégia da reciprocidade. Ele fala, poxa vida, eu fui em tantos dentistas e ninguém teve essa atenção que ela teve comigo. Então é uma forma íntegra, né, gente? Ninguém está falando aqui em nada diferente de integridade, por favor, mas que eu esteja disposta a ajudar o meu paciente, que eu esteja disposta a acrescentar algo para ele. E isso é bastante importante. Dentro do consultório nosso, é um hábito muito interessante que você tem que treinar. Então imagina, que eu tenho certeza absoluta que você sempre tem alguma pergunta dessa num dia do teu consultório. Então, às vezes você está conversando com o teu paciente, você explica a situação para ele e ele pergunta para você, e aí, doutora? Tá bom, você me explicou, mas eu gostaria muito de saber o que você acha. Se você fosse eu, o que você faria? E eu poderia simplesmente responder com o meu conhecimento, com a minha autoridade. Eu acho que você tem que fazer a exodontia desse dente. Ou eu diria para ele, olha, eu acho que você deve manter esse dente. É muito mais interessante a gente manter esse dente. Você tem certeza, né, e a gente vai concordar aqui, que eu não deixei meu paciente sem uma resposta. Eu disse para ele o que eu acho. Mas o que eu agreguei de valor nessa minha fala? Nada. Agora, pensa se eu respondesse assim para ele, olha, eu preciso entender um pouquinho mais do que você está falando para mim. E para isso, para a gente ter essa tomada de decisão, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa frente a esse tratamento, frente a esse dente, frente a esse trabalho. Por quê? Porque quando eu tenho casos como esse, eu gosto de dividir, eu gosto de saber um pouco mais do meu paciente. Mas com certeza, quando a gente conseguir mapear qual é a sua expectativa, né, a gente vai chegar a um denominador comum. Então, eu consegui também responder para o meu paciente, eu mostrei para ele que eu estou solícita e eu preciso de mais informações. Vocês entenderam? Então, quando eu disse para vocês lá no começo que é interessante, né, nessa fidelização desse paciente, nesse relacionamento, nessa conexão, a gente agregar valor.
tá? Então, como é que eu agreguei valor? Como é que eu dei credibilidade na minha pessoa, na minha fala? Quando eu disse para ele, em casos como esse, então eu estou mostrando que eu já tive casos como esse, que eu tenho a minha experiência, que eu tenho experiência nisso. Outra coisa, eu digo para ele, como é que você vê isso? Ou qual é a sua expectativa? Dizendo assim para ele, olha, eu quero te entender melhor. Conta para mim um pouco mais de você. Conta para mim um pouquinho mais do que você pensa sobre isso. E mais do que isso, eu mostro para ele que sim, que a gente vai chegar a um denominador comum. Então é diferente da Valéria profissional que respondeu com conhecimento sim. Ele me perguntou o que você acha e eu disse, a gente vai manter, a gente vai extrair, não importa, X. Mas eu respondi prontamente para ele. Não é que esteja errado, mas é que eu não agreguei valor. Então é muito interessante quando a gente consegue unir valor ao nosso atendimento. E para isso não é só um treino, é de verdade a gente ouvir o nosso paciente, porque com isso a gente consegue mapear o que ele está falando, entender o que ele quer. E assim, o mais importante que eu falei para vocês, né? Criar essa estratégia de reciprocidade. Que ele entenda que eu realmente, como profissional, eu estou disposta a ajudá-lo. Eu estou disposta a, como se fosse dar a mão a ele nessa caminhada. E a gente vai seguir junto. Então, essa é uma jornada de fidelização. E isso não é imediato. Não é imediato, é uma construção. E essa construção, ela tem que ser o quê? Ela tem que ter uma frequência. Eu começo a criar essa habilidade de ouvir o paciente, de estar disposta a ter uma integração com ele, a criar uma conexão, a ter um relacionamento e a também conseguir agregar valor. Quanto mais eu estiver disposta, aberta, conectada com esse paciente. É aquela diferencial daquele vendedor do celular, que ele se propõe a descrever a técnica do celular, as configurações do celular para mim. Mesmo que talvez eu saia da loja e fale, muito obrigada, moço, depois eu volto, eu vou pensar. Entendeu? Mas ele estava disposto ali e com certeza esse vendedor, ele criou essa habilidade, ele foi lapidando essa habilidade. Então quando a gente começar a ter a nossa fala de agregar algo, que a gente comece a treinar isso, que comece a fluir isso e a estar atenta, tá? A desenvolver cada vez mais essa habilidade, tá bom? Então esse é um ponto muito importante, porque com essa habilidade eu gero estratégias comportamentais no meu paciente, tá? E isso eu estou explicando para vocês em forma de estratégias, né? Porque são gatilhos que a gente tem na mente quando eu faço alguma coisa, eu altero o comportamento dessa pessoa. Então lembra do exemplo do Xerox, então da máquina de Xerox. Na hora que ele coloca a frase, o porquê, a pessoa ela já está mais solícita a falar, tá bom, passa na minha frente. Ok, eu concordo com você, pode vir, eu te deixo. E não seja imediatista, né? E tem uma frase que ela diz o seguinte, que a maturidade vem quando a gente consegue transformar os nossos espelhos em janelas. Então, o que significa isso? Quando eu consigo abrir a minha visão, quando eu consigo estar disposta a pagar o preço de não olhar nada a curto prazo. Que eu vá complementando essas minhas estratégias, desenvolvendo essa minha habilidade, porque eu sei que lá na frente eu vou ter essa fidelização, eu vou ter essa escuta mais apurada, eu vou conseguir mapear o que está por trás dessa conexão com o meu paciente. Não é aquele cara da academia que está no espelho toda hora olhando e vendo como é que está a barriguinha dele, e vendo como que está o músculo dele. E se de repente ele olha e não vê no espelho que alterou, ele fala,
isso não serve para mim, isso não está resolvendo, por isso que eu não quero isso para mim. Então ele desiste, tá? Então não tenha espelhos na sua vida. Se prepare para abrir janelas e tenha uma ampla visão. E como que eu tenho essa ampla visão? Como é que eu consigo sedar a minha ansiedade do curto prazo, desse resultado imediatista, para um longo prazo? Como é que eu consigo isso? Quando eu faço duas coisas, eu começo a ter mais frequência no que eu faço e que eu tenha consistência no que eu faço. Então, a frequência, que eu me comprometa a cada vez mais estar presente nessa conversa, nessa relação com o meu paciente, de agregar sempre valor dentro do que eu converso com ele, dentro de uma consulta, dentro do dia a dia desse meu paciente, e que eu faça isso com consistência. É interessante porque a gente às vezes fica vendo isso acontecer, por exemplo, no supermercado. Tô pensando aqui, né? Quantas vezes a gente tá na fila do supermercado, aí a gente vê aquela pessoa que tá numa fila, aí ela acha que a outra tá indo mais rápido, aí ela vai para outra fila, aí ela acha que a outra ela vai para outra fila, aí quando ela olha, fala, putz, a fila que eu tava primeiro andou mais rápido, sabe? Eu fico pulando, eu não consigo me fixar e falar, não, é essa que eu vou ficar e eu vou fazer o quê? Com frequência e com consistência. Eu espero ter agregado um pouquinho para vocês dessa fidelização, dessa jornada. Ela é muito mais ampla, tem muito mais coisas para a gente discutir aqui. Mas o mais importante é que eu esteja disposta a agregar. E o que é muito interessante é que na hora que eu agrego um valor, que nem eu falei para vocês, né? A gente cria essas estratégias, né? Esses gatilhos no nosso paciente que não é raro, ou melhor, é muito frequente eu ter no meu consultório a indicação de outros pacientes para mim. Então eu tenho muita indicação dos meus pacientes, porque eles têm quase que a necessidade, né? Eles sentem assim quase que uma obrigação de responder, de me agradecer por eu ter feito algo para eles, por eu ter feito uma ajuda. Então, esses dias, a Maria Alice diz o seguinte para mim: então, doutora, eu gostei bastante do seu tratamento, eu sou super feliz, eu adorei. E agora eu deixo a minha filha no meu lugar. E eu achei assim, sabe, eu fiquei muito emocionada quando ela disse isso. Porque pensa, ela agrega uma outra pessoa. Nisso assim, olha, você me ajudou tanto, eu cheguei no que eu queria e eu agora eu dou uma continuidade. E quem vai dar essa continuidade para mim? A minha filha. E é interessante, então, a gente vê que os nossos pacientes, eles vão cada vez mais nos indicando. E quando vocês tiverem cada vez mais indicações, acreditem, a gente está no lugar certo. A gente está fazendo a coisa certa. A gente está fazendo as coisas com integridade. E mesmo que seja aquela consistência e com aquela frequência. Acreditarem ao longo prazo. Não vai ser amanhã que você tem esse resultado. Essa jornada da fidelização, ela vem ao longo prazo. Eu não tive isso da noite para o dia, mas eu fui cada vez mais me questionando como é que eu poderia entregar algo para o meu paciente de melhor valor, de criar um relacionamento. Então hoje eu colho várias histórias e é interessante que às vezes você passa essas informações para o paciente, né? Lembra que eu falei que o paciente ele tem que sair diferente de como ele entrou? Que a Aninha, ela vira para mim e fala assim: então, doutora, você estava lá, né? Eu teve uma reunião no final do ano e a minha irmã não entendia de jeito nenhum a cirurgia que eu fiz na boca. Ela fez 2 cirurgias de enxerto. E aí, eu expliquei do meu jeito, vê se tá certo. E aí, ela vai e conta
para mim, como é que ela falou, que é onde tira, né, o tecido do céu da boca e coloca em outra área. É como se ela desnudasse assim a gengiva e coloca, e olha como que ficou bonita. Então assim, olha só, o fato de eu explicar para minha paciente deu autoridade para ela explicar para a irmã dela. Óbvio que ela sabe como é que acontece essa cirurgia. Então, assim, você fez o quê? Você fez o seu paciente, né, através de uma informação, ele sair diferente de como ele entrou. Então, são muitos detalhes, tem bastante coisa para a gente conversar. Mas hoje eu queria dar essas diretrizes, essa primeira direção para vocês. Então, estejam bastante atentas a sempre estar motivados a ouvir, a fazer o seu paciente sair diferente de como ele entrou, tá? Agregar valor à sua relação. Espero realmente ter feito um pouquinho de diferença hoje nesse nosso bate-papo. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou e eu fico muito feliz, né, de a gente estar cada vez mais construindo esses Descomplica, né? Dentro desse Descomplica Doutora, desse projeto, trazer um pouco da minha experiência e poder realmente, né, fazer com que vocês possam alavancar o consultório de vocês, para que vocês possam ser dentistas melhores. Eu não quero mais ouvir o meu paciente, né, ou o paciente que me procura, frustrado com os dentistas que a gente tem. Porque se eu consigo fazer um dentista ser melhor, ele vai ser melhor pro paciente. Então, o paciente, por tabela, ele vai ter o seu resultado melhor. Então, se cada dentista, se eu puder, um dentista, poder ele fazer ele entender um pouquinho melhor, mostrar para ele uma estratégia, mostrar para ele como é que ele pode agregar valor, nesse caso da nossa conversa hoje, ele vai fazer um tratamento melhor. Ele vai ser um profissional melhor. E eu tenho certeza absoluta, né? Eu tiro isso pelos meus alunos, que eles querem ter um diferencial, que eles procuram um diferencial. Então, assim, eu vejo muito eles ansiosos para aprenderem algo, né? Quem é que não quer aprender algo na vida? Quem é que não quer ser uma pessoa melhor, né? Então, a gente pode sempre agregar isso. Um grande beijo para vocês. Tchau!